30 anos, jornalismo, UX. Mas então, Marisol, se apresenta para o público, já se apresentou aí, mas dá uma ideia da tua história, como é que tu começou no jornalismo? Sei que tu já passou por outras áreas antes de chegar ali, como é que foi isso? Vamos lá, então. Bom, prazer imenso mesmo estar aqui. Eu sou Marisol Santos. Eu entrei aqui no jornalismo, ingressei no jornalismo aqui na Universidade de Caxias, 96 ou 97. Esse tipo de erro é ótimo para a gente não dar a data exata, assim, mas é por aí, mais ou menos. Me formei na turma de 2000, né, uma turma histórica, porque a gente pensava muito no que seria o ano 2000, e para nós foi um ano muito importante, o ano da formatura de jornalismo. Tenho uma história na universidade, porque além do jornalismo, eu também me formei aqui anos depois em relações públicas, né? Então, senti a necessidade de ter essa questão da comunicação ainda mais completa. A escolha pelo jornalismo, ela veio muito pela minha paixão de comunicadora mesmo, né? Por essa vontade de conversar com as pessoas, de estar perto das pessoas, muitas vezes de tornar aquilo que era difícil de entender, tornar mais fácil, que eu acho que isso é uma das questões muito do comunicador, né? De tentar tirar o juridiquês, de tentar tirar aquelas palavras mais difíceis, aquilo que é muito técnico e transformar em algo mais didático, em algo mais próximo de todos. A didática tá no teu sangue, né? Tu começou com magistério, né? Exato, e tem uma relação muito forte com isso, assim, né? Eu fiz, no meu tempo, segundo grau, né? Hoje ensino médio, eu fiz o magistério normal, enfim. E tinha uma opção, eu sou de uma família de professoras, minhas duas irmãs mais velhas tinham feito magistério. E aí fiz essa opção e lecionei por vários anos, assim, né? Fui professora municipal aqui em Caxias do Sul. Dei aulas também para educação infantil na rede particular, La Salle Caxias e La Salle Carmo, por um bom tempo. Tenho os meus alunos ainda como amigos até hoje, né? Alguns que eu brigo de vez em quando, assim, nas redes eles me chamam e dizem, olha, quando passar por mim, me chama, diz que tu é tu, né? Porque eles tinham 4 anos, mudaram muito e eu não mudei tanto assim nesse tempo, porque a gente só envelhece mesmo. Mas tenho a alegria de ter sido professora e de ter tratado muito a comunicação, sim, no magistério. Mas fora isso, também a questão do tradicionalismo. Eu dancei em CTG praticamente a minha vida inteira. Declamava, quem, né, está me vendo aqui, vocês estão me enxergando, eu estou falando sempre com as mãos, então declamei muito também. Participava de rodeios, enfim, de competições. E isso tudo eu acho que me levou a essa questão da comunicação, né? Então as pessoas diziam, nossa, que voz bonita que tu tem, né? Como tu fala bem, como tu fala com as pessoas, como as pessoas te entendem. Isso eu acho que tudo na hora da decisão pelo ingresso na faculdade, eu acho que puxou muito para a questão do jornalismo. Eu tinha na minha cabeça opções, jornalismo, história ou letras. Ou seja, magistério muito focado, as licenciaturas. E aí eu acabei optando pelo jornalismo, que era, né? A gente está vendo aqui, felizmente, esse ano chegando aos 30 anos, e por isso que eu estou aqui. Mas então era um curso muito recente ainda, né? Mas eu tinha essa vontade, assim. E aí a vontade no jornalismo era essa aqui que eu estou fazendo agora. O meu sonho e o meu carinho nas disciplinas era rádio. Amo rádio. Acho que é essa coisa da gente estar conversando. Claro que hoje tem todas as possibilidades das pessoas estarem nos vendo enquanto a gente está aqui, né? Que na época não tinha. Mas essa magia que o rádio tem da gente ter que convencer as pessoas simplesmente com a nossa voz e o conteúdo me deixava encantada, sempre me deixou, né? E aí no meio da faculdade veio a questão da TV, os meus colegas me enxergando muito como uma repórter de TV, eu acho que na TV tu ia bem, quem sabe a TV. E aí os meus professores enxergando isso, um beijo, Marliva, do meu coração, enxergando muito mais isso do que eu acabei indo para o lado da TV também, que é onde eu fiquei por quase 10 anos aqui, na UX TV e na rádio da universidade, e depois praticamente 11 na RBS TV Caxias. Então, você passou muito tempo na RBS, né? Muito tempo. E teve essa jogada de carreira muito arriscada de sair daquele lugar que era próprio teu, todo mundo conhecia a Marisol da RBS, do Jornal do Almoço, né? Resolveu sair para virar assessora de um vereador, né? Como é que foi essa ideia de fazer essa mudança louca aí na carreira? Mudanças loucas, né? Eu acho que todos nós sabemos, assim, que em algum momento da nossa vida, com mudanças maiores ou menores, a gente sabe quando a gente precisa mudar. Né? A gente chega em algum momento e diz, espera aí, aqui parece que eu tô fazendo algumas coisas meio no automático, né? Sei, ou quando a gente diz, estamos andando na esteira, a gente anda, mas não tá andando, a gente não tá... E eu sou uma pessoa muito 100%, assim, ou eu faço 100% daquilo que eu acredito que é 100%, ou então eu pulo fora e vamos pensar em outra coisa.
E aí eu tinha 11 anos de RBS, mas então 20, né? Pelo menos 20 de TV. Amava profundamente o que eu fazia, mas sentia que aos poucos, assim, eu tinha perdido um pouquinho desse frio na barriga, dessa sensação de chegar e fazer uma coisa diferente, né? Embora o jornalismo te dê isso todos os dias, né? Vocês aqui sabem disso. Todos os dias são novos, todos os dias são diferentes, mas eu já tinha essa sensação, assim, às vezes, de talvez não estar mais sendo 100%, porque eu precisava sentir um desafio maior, um frio na barriga, alguma coisa diferente, enfim. E foi quando surgiu esse convite do deputado estadual recém-eleito naquele momento, Nerio Carteiro, e aí ele me disse, eu preciso de alguém para trabalhar comigo na comunicação, nunca tive essa oportunidade de ter um jornalista comigo, acho que é importante para assessoria de imprensa, e eu também acho que é essencial a assessoria de imprensa. E ele disse, quem sabe tu viria, né, tu vem comigo, eu queria alguém que eu considero uma referência, embora a gente não se conhecesse assim profundamente. E aí eu disse, e ele me disse, mas tu não sairia de onde tu tá, né? Eu disse, sairia. Porque o frio na barriga que eu senti naquele momento, fazer uma assessoria de imprensa, uma pessoa com 20 anos de experiência profissional, mas nunca deste outro lado, foi uma coisa que mexeu comigo mesmo. Eu pensei, puxa vida, assessoria de imprensa, nunca estive desse lado do balcão. Puxa vida, na área política, nossa, na Assembleia Legislativa, não faço ideia, né? A gente cobria fatos políticos, mas nunca estava no meio, assim, tão próximo. E como trabalhar isso, a imagem, né? O conceito, os releases, os textos, a relação com a imprensa. Eu topo, vamos embora. Então, essa questão de saber que o que eu tinha previsto, talvez para mim, ou muito mais até do que eu tinha previsto, mas eu já tinha completado aquele ciclo e podia tentar uma coisa diferente, e foi mais ou menos por aí. E Camila? No teu trabalho jornalístico, né? Te ajudou no teu trabalho como vereadora? Camila, tu sabe que às vezes eu falo para as pessoas que tem coisas que são muito parecidas. A escolha também pela vereança é assim, né? Quando eu saí da TV e fui trabalhar com o deputado Neri, as pessoas me diziam, Marisol saiu da TV, saiu do jornalismo e foi para a política. Eu nunca fiz essa referência. Eu saí do jornalismo de TV para o jornalismo de assessoria de imprensa, só para deixar bem claro, assim, não foi uma mudança. Então, essa questão de concorrer a um cargo político era algo que não passava na minha cabeça de forma alguma, e quem convivia comigo sabia disso, que era uma certeza. Não, nem pensar, um tipo de incomodação que a gente não precisa, não, estamos bem aqui. Mas a gente vai vendo em qualquer lugar, aqui, por exemplo, onde vocês estão hoje, né? Dentro da faculdade, em algum momento surge alguma questão, algum convite, vamos lá para a agência, vamos apresentar o programa, vamos fazer uma coisa diferente, a vontade que dizer, deixa que eles se virem. Mas em algum momento vocês dizem, não, mas eu acho que eu posso fazer isso sim. Eu acho que eu posso fazer melhor do que quem tá, ou eu acho que eu posso fazer diferente do que quem tá ali, e é isso que nos move a fazer, e foi isso que me moveu a concorrer. Mas quando a gente fala do vereador e do jornalista, eu acho que tem coisas que são muito parecidas às vezes. Na minha profissão, por exemplo, ou na minha função lá no jornalismo, vamos imaginar na RBS, no Jornal do Almoço, o que a gente fazia? Ligava lá a Camila, ou ligava lá o Luan e dizia, olha aqui na minha rua, tem um problema, há anos que tá assim, a gente precisa de ajuda, ninguém faz nada, parará, parará. O que a gente fazia? O jornalista, o repórter ia lá, a equipe, o cinegrafista mostrava aquilo, a gente conversava com os moradores, buscava todos os subsídios importantes para a gente ter aquela história contada, contava essa história e ia atrás de soluções. A gente solucionava? Não. Mas a gente ia atrás dessas soluções. Então, peraí, prefeitura, e esse negócio que não resolve? Peraí, não sei quem, enfim, quem fosse que tivesse que resolver. A gente colocava luz naquele problema e ficava do lado dos moradores acompanhando para a solução. E isso é o trabalho do vereador. Uma das funções dele é justamente essa, né? Porque ele não é o executivo, ele não executa, ele não vai lá tapar o buraco, resolver a situação ou qualquer outra coisa, né? Só pelo exemplo que a gente está tratando. Mas ele junta, ele vai do lado lá do morador, pega no braço e diz, eu tô contigo nessa, e a gente vai encontrar a solução para esse teu problema. Então, isso é muito parecido. E lidar com as pessoas é muito parecido. Isso continua me encantando, sabe? Ouvir. E às vezes, assim, eu dizia muito isso quando estava na TV, que a gente tem a sensação de que vai resolver o mundo quando a gente entra no jornalismo. Assim, meu Deus, eu serei, né?
E quando tu percebe profissionalmente que mudanças pequenas é o que importa de verdade, né? Às vezes era uma notícia, uma notinha de serviço que tu dava, assim, hoje tem vaga aberta não sei onde, vai lá procurar, e aquilo mudava radicalmente a vida daquela pessoa que conseguia um emprego, que conseguia uma ocupação, ou que tu falasse qualquer coisa de uma abertura de um mutirão de especialidades, de consultas, sei lá. Ou às vezes uma notícia linda que já alegrava o dia daquela pessoa, era uma coisa tão pequenininha, mas que faz uma diferença tão grande. Então eu vejo que o meu trabalho hoje ainda é isso. Às vezes são coisas que a gente recebe uma demanda e diz, puxa, mas isso parece tão simples, né? Simples para mim, talvez, mas para a pessoa é o que ela mais precisa naquele momento. Então eu vejo muitas coisas parecidas nesse sentido, sabe? Tive que aprender muito. E quando eu entrei na Assembleia, foi um pouco de um choque, assim, de tu entender, às vezes, que do outro lado a gente, às vezes, critica sem ter o total entendimento, sabe? A gente fala alguma coisa, ou questiona, burocracia, ou porque demora isso. Quando tu tá lá, tu percebe o quanto isso, às vezes, não sempre, não a burocracia, aquela que é burra mesmo, que enrola muito, não. Mas algumas questões que são por segurança, porque a gente está lidando com recurso público, porque é importante que se pense, porque não é uma coisa que dá para discutir hoje, bom, é isso aqui, vamos lá, virou lei. Não, a gente tem efetivamente que discutir isso aqui, porque quando vira lei, é lei. A gente vai mudar a vida, né, de uma comunidade. Então tem muitas coisas assim que eu acho que eu fui aprendendo quando fui para a Assembleia, que eu acabei trazendo para o meu dia a dia hoje. Mas tem muita coisa bem parecida. Tem coisas que não são tão legais, mas tem muita coisa legal. E Marisol, tu é com certeza uma figura pública, né? E eu tô em êxtase, assim, conversando contigo. Que delícia! Inspiração pra gente, né? Paulo, posso falar pelo Paulo, pela Camila. E tu, como figura pública, quais são os prós e contras, né? De fato ser uma figura pública pra ti? Ai, pois é. Luan, vamos lá. Bom, o fato lindo de ser uma figura pública, gente, é que vocês não acreditam, né? Que eu entrei nesse estúdio e tá escrito no quadro, Bem-vinda, Marisol. Tem uma praia lindíssima, o mar e o sol, adoro. Hoje, né, com esse dia lindo lá fora, né? De chuva, friozão, todo mundo de casaco. Eu acho que o legal, assim, é um cuidado que a gente precisa ter para que isso não te transforme, né? Para que isso... tu não compreenda de uma outra maneira, como vaidade, como ego, como qualquer coisa assim. Mas sim que tu entenda como uma super responsabilidade. Eu conto para as pessoas, assim, que logo que eu entrei na RBS, logo que eu entrei no Jornal do Almoço, o que faz a gente pensar, assim, muito mais na imagem da gente, né? Eu conto essa história que eu fui para um café que tem muito próximo ali da RBS, mas eu apresentava o jornal, acho que eu entrei na RBS em outubro de 2008. Na verdade, eu entrei em julho, fiz um freela, fiquei um tempo como freelancer, que era para cobrir férias, e depois eu voltei em outubro. E aí, eu voltei, mas era para ser repórter, né? Deixa eu só abrir um parênteses aí. Era para ser repórter, e todo mundo gostava muito, e a minha coordenadora na época, que era Juliana Bolson, hoje está em Florianópolis, ela me disse, não, a gente quer te contratar, né? Queria que tu viesse. A gente entende, nós aqui, RBS Caxias, RBS Porto Alegre, entende que tu é repórter. Que tu é a cara de quem vai pra rua mesmo, de quem entrevista, de quem faz não sei o quê, é assim que a gente quer. Mas eu tenho uma vaga no Jornal do Almoço nesse momento e eu preciso que tu me ajude a ficar um tempo no jornal pra mim, porque virá, né, a gente já está selecionando, virá uma menina que é do Caras Novas, que era um projeto incrível que a RBS tinha, né? De buscar os estudantes ainda na faculdade, prepará-los para... Tem vários excelentes profissionais da RBS que vieram desse projeto Caras Novas. E aí, então, vem uma dessas meninas, mas é de uma outra região. Então, a gente tem um entendimento que ela precisa chegar, entender aqui, fazer as suas fontes, construir primeiro para depois ir para a apresentação. E tu, como tem muita experiência, tinha meu tempo aqui de UX TV, mas era bem diferente. A gente queria que tu fosse por um tempo, pelo menos, para a apresentação do Jornal do Almoço. Gente, quase morri, né? Claro, eu disse, mas que experiência. O Jornal do Almoço, aquele que as pessoas falam para 1 milhão de pessoas, até vocês estão doidos, quem sou eu, enfim... E aí, logo que eu entrei em outubro, a gente começou, fez alguns pilotos ali. Logo em novembro, eu entrei no Jornal do Almoço, que foi assustador. Eu achei no primeiro dia, quando começou aquela vinheta, eu só pensava, Senhor, eu não vou conseguir chegar numa frase até o fim, eu não vou respirar, vai ser horrível. Para a vinheta, eu vou descer daqui, não quero fazer. Foi demais. E depois a gente vai mais tranquilo. Mas nesse início, assim, eu acho que a gente vai percebendo o que significa tu estar num veículo.
como RBS, né, como o tamanho que tinha. E aí sim a gente percebe o que é ser uma pessoa pública, que aumenta a tua responsabilidade, que é o que eu falo, não é a questão da vaidade, é da responsabilidade. Eu fui num café que era ali pertinho da RBS, eu apresentava, acho que o jornal, sei lá, um mês talvez. Fui com uma colega e aí nós passamos, é um bifezinho, todo mundo já tá reconhecendo onde é, né? Um bifezinho, a gente passou, se serviu e tal, daí pediu o café, beleza, sentamos na mesa com o nosso lanchinho e o café vinha depois. E o café não chegava, assim. E aí eu disse pra essa minha colega, disse, puxa vida, mas o café não vem, né? Vamos, eu pedi o café, eu quero comer, né? Tomar café e comer. Não, quando chegar o café eu já comi tudo, assim, meio... Não muito brava, porque eu não sou muito brava, mais ou menos só. Mas tava falando isso pra ela, assim, meio firme. E ela só me cutucou e disse, Mari, tá chegando ali, ó, a moça tá vindo. Nisso, gente, chega uma pessoa que trabalhava lá, com a bandeja dos cafés, larga na mesa e diz assim, pronto, agora eu já posso tirar férias. Eu tive o prazer de conhecer a melhor apresentadora de TV que eu já vi na minha vida. Tadã! Aí eu pensei, opa, e eu poderia ter virado e dito, tá, mas e meu café? Né? E aí eu estragava toda uma imagem linda que ela tinha construído de mim e que é a pessoa que eu sou, mas que naquele momento, por uma bobagem, talvez, né? Por sei lá, um descuido, eu poderia fazer ela imaginar que eu era aquela pessoa que estava incomodando ali, né? Fazendo uma manhazinha ali, sei lá. E aí aquilo me pesou e eu pensei, pois é. Então, essa é a consciência que a gente tem que ter, sim, né? De que a gente constrói uma imagem todos os dias, a gente faz questão de mostrar quem a gente é de verdade e às vezes, sei lá, por uma briga no trânsito, por qualquer coisa, a gente acaba destruindo o que as pessoas imaginam que tu seja. E na verdade é o que eu sou, né? Sempre tive facilidade, eu brincava com os colegas, os que eram muito festeiros, os que eram da bagunça e tudo certo, cada um tem o seu jeitinho, eu dizia, eu tenho sorte, eu nunca fui assim, né? Então a minha imagem está mais bem, tá mais leve para ser construída. E eu acho que é isso, assim, essa questão do ser uma pessoa pública te dá responsabilidade, significa um comprometimento maior e nunca pode ser confundido com essa questão da vaidade. A diferença é que tu vai chegar num lugar que talvez eu chegue aqui, eu não sei se vocês me conhecem, mas eu podia chegar aqui e vocês me conhecerem, né? Então eu tinha que ter um cuidado para chegar de uma outra forma. Era só isso, assim. Mas eu acho que essa responsabilidade, e eu sempre me encantei aí pelo retorno das pessoas, né? Pelo carinho que elas tinham e que têm, e isso me deixa muito feliz. Até hoje, assim, às vezes a gente vai num lugar, Samuel tá aí, Samuel trabalha comigo hoje, é óbvio, né? Que eu tinha... Na Câmara a gente tem 2 assessores, é lógico que um deles seria jornalista, né? Por óbvio, então o Samuel tá aqui comigo, é jornalista. E aí, em algumas ocasiões, ele... para aqui na farmácia, eu vou bem rapidinho. No dia que a gente estava indo pra Festa da Uva, acho que era nessa... Para bem rapidinho, só vou pegar aqui máscara, sei lá o que era. E eu entrei na farmácia e não saía nunca mais, né? Aí quando eu entrei no carro, o Sam disse... O que houve? Eu disse, adorei, as meninas lembravam de mim do Jornal do Almoço, daí a gente já fez foto, a gente já conversou, daí a gente já queria... Isso me faz muito bem, porque é o reconhecimento do teu trabalho, né? Então eu acho que dessa parte do ser pessoa pública, ela só me dá alegria no sentido de responsabilidade, assim. Não daquele outro lado que isso não nos diferencia nunca de ninguém, né? Assim, essa questão do ego ou da vaidade. E são áreas, né, que nos 2 casos, tanto no jornalismo antes quanto agora na questão política, a gente se torna figura pública e a gente tem que ter o compromisso, tanto lá como aqui, e a responsabilidade com as suas ações, com as suas atitudes, com as suas opiniões, com a sua forma de expressar isso. Mas isso nunca foi um problema para mim. Responsabilidade, desde pequenininha, eu acho que foi uma coisa muito, muito forte assim em mim, né? Então, não sofro muito com isso, não. E quando tu entrou no jornalismo, tu achou que tu seria essa pessoa pública tão querida? Ai, adorei, tão querida. Guarda isso depois, tá, Sam? Guarda isso aí, só edita esse pedacinho, seria tão querida. Ai, que bom que eu seja querida pelas pessoas mesmo, assim. Não, Camila, nunca. Eu acho que assim, eu entrei no jornalismo e quando a gente entra, então, né, eu era bem jovem, assim, entrei bem cedinho. Então, a gente tá mais mesmo querendo descobrir, querendo entender, querendo ver para onde vai, como vai e tal. Eu acho que eu nunca imaginei, assim, e como eu comentei, a minha paixão, assim, quando eu entrei na faculdade, e isso eu digo sempre para os estudantes, já falei muitas vezes quando eu converso com alunos, nunca escolham uma coisa antes.
façam tudo, aprendam tudo, estejam abertos para tudo, porque às vezes a gente erra nisso, a gente diz, não, é isso que eu gosto, é isso aqui que eu vou fazer. Quando tu vai para o mercado, tem uma outra baita oportunidade, tu diz, puxa vida, tive toda a chance para me preparar para isso, não me preparei, não tô pronto para tentar agarrar uma outra coisa, né? Então eu foquei um pouco demais no rádio no início, porque eu achava sensacional, assim, era nisso que eu pensava em trabalhar. Tinha essa questão da voz, né, não hoje, né, que tá fanha, tá meio ruim aí porque tá frio. Mas, enfim, eu sempre cuidei muito da minha voz, inclusive. E com fono, Mirielle Colombo, beijo, te amo. E assim, ao longo desse percurso, assim, eu fui me abrindo para as possibilidades, para tentando entender. E a questão da TV, ela nunca esteve assim nos meus planos. Eu era da turma do preconceito, eu era da turma do TV é mimimi, né, meio não sei o que, bonitinho, tudo. Tem nada disso, gente. O glamour é zero, é trabalho pra caramba, né? Tu tem que lidar com outras formas de trabalho diferentes também. Não é melhor nem pior, é diferente, a gente precisa aprender o diferente. Mas eu nunca imaginei na minha vida, eu nunca tive esse sonho, assim, de me imaginar apresentadora de TV, me imaginar repórter de TV, não. Eu sempre fui muito construindo, assim, e as coisas foram meio acontecendo. Aqui dentro da universidade, o que aconteceu foi que em um determinado momento, eles estavam selecionando bolsistas para trabalharem na UX TV. Era o começo da UX TV, né? A gente tinha, assim, a UX TV tinha programetes, assim, no meio, eu acho até que era a programação da TVE, talvez, naquele momento. E aí entravam, assim, lá de vez em quando, né? Tu fazia uma matéria e entrava um dia no ar, assim, alguma coisa, não tinha um tempo exato, assim, enfim. E aí eles, nós vamos chamar bolsistas, vamos chamar estudantes, porque daí eles já vão exercitando e tal. Mas como é que a gente chama? Vamos fazer uma seleção. Vamos abrir inscrição. E eu não me inscrevi. Não me inscrevi, era TV, não sei se eu ia gostar, não sei se eu tô pronta, não sei. Os meus colegas diziam, mas eu acho que tem a ver. Não, mas eu não sei. Eu não me inscrevi, mas uma professora me inscreveu. E aí eu fui selecionada pela banca, e aí eu entrei e foi o início do fim. Mentira, foi o início do início. Foi o início de tudo, e aí eu me apaixonei mesmo, porque a gente fazia muitas coisas que eram muito legais, e tive a oportunidade também nesse período aqui da comunicação da UX de trabalhar na época em que a gente tinha a Rádio Universidade, a 1010 AM. Se buscou a 1010, não sei como é que era, não me lembro bem a palavra certa que se usa, mas a UX ficou com a 1010 por um período, e aí era muito legal, tinha os programas assim mais populares, Zoraida Silva, meu querido, Suzin, que Deus tenha, Antônio Braga também, sensacional. Então eu fazia produção, alguma coisinha de reportagem. Então foi um período muito legal, mas eu nunca imaginei onde eu poderia chegar, eu nem tinha esse sonho. Então, em algum momento, assim, eu me lembro que a primeira vez que a RBS me chamou foi para sucursal em Bento, mas eu dava aula em Caxias, né? Acho que lecionava, se não me engano, até já estava numa escola particular, e aí eu disse, mas tem que morar em Bento? Acho que não dei muita atenção para aquilo. Continuei no magistério, que não era o meu momento. E aí, mais adiante, ele voltou a acontecer esse convite, e aí eu entrei de verdade. Mas foi tudo muito sendo construído, assim. Muito pouco planejado, mas construído. Então, Marisol, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite, por ter vindo aqui no Multiverso. Olha, uma honra. por Inclusive, favor. tô aqui chorando por dentro. E a minha mãe também, porque ela é super tua fã, então... Ai, mas eu não gosto, não. Eu encontro as pessoas e eles, a minha mãe te adora, só a mãe não. Diz que tu não gosta de mim, nem que seja só um pouquinho, Não, mas né? eu também gosto de ti, muito então. obrigada. Gente, que não, mas diz pra tua mãe que eu mandei um abraço, assim. Pode deixar. Esse carinho das pessoas é respeito ao trabalho, né? E isso eu acho muito importante. Sabe que às vezes, Paulo, bem rapidinho, já vou terminar. Jornalista não dá, a gente fala demais, mas vamos lá. Às vezes, em alguns momentos, por exemplo, até quando eu concorri, então, quando eu tomei essa decisão para concorrer a vereadora, algumas pessoas, em algum momento, quem sabe, até com má intenção de desmerecer, dizer, não, mas tu é porque trabalhou em TV, né? Eu digo, olha, a gente não é bem assim. Conheço um monte de gente que trabalha em TV que a gente não gosta, que trabalha em rádio que a gente não gosta. Que, sei lá, seria a mesma coisa que um médico que atendeu um monte de gente. Bom, de repente atendeu e as pessoas não gostavam, não é isso. É quando tu faz com muita vontade, com muito gosto, com muito amor, eu acho que as pessoas percebem onde quer que tu esteja, né? Então, quando eu recebo esse carinho,
eu acho que vale assim como energia para recarregar para uma semana inteira, para outras. Então, manda um abraço para a mãe. Eu deixo meu abraço aqui para todo mundo que acompanhava. Olá, boa tarde. A partir de agora as notícias da Santa. De vez em quando ainda eu me lembro, a seguir tem mais Jornal do Almoço. E lembro com muito carinho, porque foi um tempo muito importante em que eu recebi o carinho e a energia das pessoas. E aí isso tudo por construção e muito graças a tudo que eu aprendi aqui. Então, 30 anos de jornalismo, parabéns, com muita alegria, no dia 8, 8 de junho, 8h30 da manhã, na Câmara de Vereadores. Eu tenho alegria de ter proposto uma homenagem pelos 30 anos do meu curso de jornalismo, do nosso, que a gente gosta tanto. Então, a gente convida todo mundo também para acompanhar na quarta-feira, semana que vem, com muita alegria, porque esse curso fez a diferença em muitas vidas, não só dos estudantes, mas de toda a comunidade, não só daqui, da região, do estado, de outros lugares do país, que receberam esses profissionais preparados por outros profissionais que realmente acreditam no que estão fazendo. Muito obrigada, eu que agradeço, Paulo querido, Luan, Camila, e a todos vocês pela oportunidade de voltar para minha casa, que é a UX, e poder dizer o quanto eu amo o jornalismo e que uma vez jornalista, para sempre jornalista. E essa foi a Marisol Santos. 30 anos jornalismo UX.